Olá, Madalenas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para uma entrevista que vocês vão amar. Olha, esse Madá Perfil está especial, é uma mulher incrível. A gente já percebeu que vocês gostam dessas mulheres com mais histórias para contar, então hoje nós falaremos muito disso. Então já aproveita, deixa seu curtir aí, já compartilha com os amigos, já se inscreve no canal. Enfim, se você está no Spotify, saiba que estamos no YouTube. Se você está no YouTube, saiba que também estamos no Spotify para te acompanhar no trânsito, talvez indo para o trabalho, talvez indo viajar, para você colocar para ouvir a gente e aproveite e maratone todos os outros vídeos que nós já temos disponíveis. Estamos aqui então com ela. Vocês estão ansiosos? Porque eu também estou. Cláudia, tudo bem com você, amiga? Tudo bem. Fale um pouco sobre você para nós. Quem é você? Quem é a Cláudia que nos visita hoje para essa entrevista maravilhosa? Cláudia é uma menina que nasceu em Tubarão. Olha, essa catarinense mesmo, a raiz. E tive uma infância muito boa, tive histórias boas, né, durante essa minha infância. E eu sempre comentei aos meus pais que eu até conversava com a minha mãe e dizia, quando eu tive com 12 anos, eu disse, ô mãe, como é que é a vida? Ela disse, como assim? A gente cresce, estuda, casa, tem filhos, e aí? É só isso? Ela disse, não, minha filha, durante esse trajeto você vai ter algumas conquistas, mas como assim? Como é que a gente vai saber o que a gente vai ser? Aí ela disse, tu vai saber na hora certa e quando Deus colocar aquilo que Ele te criou para ser. Uhum. Aí eu com 12 anos e com 13, aí comecei, né? Comecei a minha trajetória, nós tínhamos um armazém, que hoje seria um supermercado, é uma venda, né, na época. Na época já era um grande negócio. Era um grande negócio porque a única coisa que nós não vendíamos era tecido. O resto tinha carnes, que aí tinha como se fosse o açougue, tinha os pães e bolo, que era como se fosse a padaria, e nós tínhamos caderneta, né, então Ai, que legal! Então os clientes, né, eles marcavam e pagavam no final do mês. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é que é a gratidão que a minha mãe sempre ensinou. Então, cada família que chegava no final do mês e ia acertar as contas, ela dava um presente. Podia ser um jogo de lata, podia ser um jogo de panela, então naquela época era uma coisa muito normal. E à noite, aí era a vez do meu pai. Meu pai, ele plantava lavouras, ele criava porcos. Tua mãe já era minha mãe empresária? Não, minha mãe sempre foi negociante. Nossa. Aliás, a negociante da família é uma família que vem de mulheres líderes, os Medeiros. Nossa! Então, eu aprendi tanto que eu aprendi... Empoderamento feminino, mas acho que é moderno? Não, é bem antigo. E na hora que a minha mãe, ela estava, né, negociando e fazendo as contas, não existia calculadora, né? Então era tudo cálculo mental. E algo que ela me ensinou muito foi a base 10. Então hoje eu calculo, se você disser, Cláudia, quanto é que é 15 mais 8? Então 15 já é de 10, então 5 para 8, para completar 10 eu coloco 5 e sobra 3, então vai dar 23. Então meu cálculo mental foi sempre na base 10. E hoje, se você vê os matemáticos e se você vê hoje um professor nessa área, se a criança entender todas as possibilidades até o numeral 10, ela nunca vai ter dificuldade em raciocínio lógico. E a minha mãe já fazia isso naturalmente. O meu avô também já lia jornais na época do sítio para eles. Então, é de uma família assim, bem esclarecida. Intelectual, né? Pra época é muito, né, lógico, intelectual, ler jornais. E meu pai, jamais, sempre muito trabalhador e honesto, aí lidava com plantações, com criação de animais, gado leiteiro e criador de cavalos, né, e de raça, e também domador. Domador? Ele domava qualquer tipo de cavalo, que as pessoas às vezes não davam jeito, e ele não quis voltar a estudar, né, mas ele conseguia também cuidar de todos os animais como se fosse um veterinário. E tudo que ele colocava a mão, ele conseguia trazer a cura. Então eu vejo assim que o trabalhar de Deus na nossa família, pelos talentos que nós tínhamos, mas não tinha esse entendimento. A gente vai ter depois que vem esclarecendo mais quais são eu penso assim, o que Deus, né, Ele coloca em nós, e a gente às vezes não tem noção do talento para que isso aflore
e de forma para seguir aquilo que ele quer que a gente seja, né? Então, eu já via isso no meu pai, na minha mãe, mas a gente não entendia, só via como, minha mãe é criativa, meu pai também, cada um se criava dentro daquilo. E você tem irmãos, não? Somos em 3 irmãs. Ah, 3 mulheres. 3 mulheres, todas 3 são líderes, a mais velha é pastora, também se formou em curso superior. A minha irmã do meio hoje é diretora de escola e também se formou. E eu, caçula, também na área da pedagogia, porque se a mãe tivesse sido mais acompanhada, ela disse que seria uma enfermeira, que ela ama cuidar de pessoas, né? E sempre cuidou para ajudar muitas outras pessoas. Então você é pedagoga? Eu sou psicopedagoga. Psicopedagoga? Ai, que legal. E orientadora educacional. Quantos anos faz que tu que tu fez a faculdade? Tu fez agora, como a gente termina o ensino médio e entra na faculdade? Como foi esse processo? Na verdade, com 16 anos eu já me formei em 2 segundo grau, na época, ensino médio. E aí eu fiz... A licenciatura na época? Ensino médio, na época. Só que eu já fiz... na época a gente já fazia o magistério, já saía habilitada para ministrar aulas de 1ª a 4ª série. E aí fiz parte em Tubarão da primeira turma de educação infantil, que eu sempre gostei muito das crianças, né, menores. E dali a gente teve teve um aperfeiçoamento muito bom, a gente teve treinamento com a escola de Piaget, de Montessori. Então a gente teve assim, que abriu muito. E o ensino médio foi a nível de educação física e o outro de magistério. E nesse curso de educação física, depois eu vim conhecer, eu já comecei a atuar com 17 anos, na época, nas escolas municipais. E eu lá em Tubarão mesmo? Em Tubarão, novinha, né? E eu já conheci uma coordenadora na área de educação física, a Santana. Então foi uma das minhas primeiras idealizadoras da área profissional, eu dizia, um dia você como ela. Primeira inspiração. Então ela me pegava sempre no sábado, nós íamos, tem facilidade em desenhar, e nós íamos na escola, eu comecei numa escola isolada, e essa escola em pouco tempo, as pessoas queriam saber o que estava acontecendo com a escola, que a escola se transformou. Então eu sempre gostei, assim, eu nunca trabalhei hora relógio, e eu trabalho a hora que precisa para que o objetivo seja alcançado. Então os frutos vieram, né, as nossas danças e a parte da educação infantil já caminhava, né, como professor de 1ª série, depois migrei para professor de educação física e assim, sempre um pouco na liderança, né, devido à criatividade e à facilidade da gente ver como chegar ao resultado, né. Que já vinha de berço, porque já via... É algo assim que o pai na área do meu pai e a minha mãe na área dela, os dois são muito criativos, então... Todas as 3 irmãs são da mesma linha dentro da sua área. Quando a gente vê, nossa, mas que legal que ficou essa ideia. Tanto que a minha mãe até hoje, esse tempo eu fotografei, eu estive visitando ela e ela disse, mãe, então ela é muito sustentável. E ela disse, tem que arrumar essas bolsas aqui, mas não dá certo, essas bolsas são muitas bolsas para pouco espaço. O que ela fez? Ela pegou um cabo de guarda-chuva, cortou e fixou na parede, porque ela usa furadeira, faz tudo. E aquele cabinho que a gente segura foi um suporte para ela guardar as bolsas. Aí aquilo eu até filmei, eu disse, fotografei e coloquei no meu Face. Eu digo, olha que é uma mãe criativa e sustentável, né? A gente riu muito. Então ela é muito criativa, assim, ela não tem algo que ela não queira resolver em casa que ela E as pessoas da geração, né, dos meus avós tinham que se inovar muito para conseguir sobreviver. É muito mais difícil para conquistar as coisas. Então assim, tudo desde a da hora da grama, se de repente ela quer fazer uma instalação, mudar a televisão, que ela gosta de estar trabalhando e assistindo o jornal, ouvindo as notícias, e se aquele suporte não tá bom, ela dava um jeito, fazia. Então até hoje ela é muito criativa, né, e caprichosa. Então aí com 16 anos, 2 formaturas já, com 18 anos, aí me formei nos 2, já estava trabalhando, estagiando. E surge para mim fazer o meu primeiro vestibular. Com 16 eu fui, mesmo sem estar formada, eu fui fazer e passei em letras no primeiro. Ah, legal. Mas como não estava formada, eu fiz para título de experiência, não pude. E nisso eu quis fazer educação física a nível superior. E aí eu disse, eu vou fazer o teste de habilidade em Florianópolis. Chegando em Florianópolis, eu fiquei num apartamento de vizinhos, que conhecidos nossos, eles se criaram junto na infância. Não, dona, se deixa a Claudinha, fica lá para fazer o teste.
E assim, nós Claudinha é o jeito que te chamava, chama até hoje. todos me chamam de Claudinha. Ah, então eu te chamo de Claudinha também. Eu digo, deve ser pela altura. E... 1,5. De pura alegria. E aí eu fiquei no apartamento e eu disse, teste de habilidade, piscina, atletismo, tudo, eu disse, vai ser à noite. O que é que eu vou fazer durante o dia? Eu disse, eu vou na prefeitura do município de Florianópolis. Me procurei e aí cheguei lá, esperei para ser atendida. Muito interessante, as pessoas fumavam, assim, na época podia fumar dentro das repartições públicas. E eu estava muito quente, assim, dos cursos, tanto na educação física, como na pedagogia, como também na educação infantil. E eu disse, eu sou de Tubarão, eu vou agora prestar o vestibular e eu vou passar. Nossa Senhora! E eu gostaria de saber se vocês... Pessoas não, com... Né? Não, Tem isso é o que eu né? achava, porque agora vai ter história depois. Ah. E eu queria ver se eu podia migrar a minha vaga, fazer uma pergunta se alguém daqui queria ir para Tubarão, para a prefeitura de lá, ou vice-versa. Aí ela olhou para mim e deu um sorriso, não, né? Ninguém vai querer ir para Tubarão. O pessoal quer vir para a capital, né? Florianópolis. Eu disse, tá bom, mas ela disse assim, olhou para mim, mas eles estão fazendo um teste? Ah, é? Para educação infantil. Eu digo, legal, eu posso fazer então? Eu estava ali, eu vou fazer. Aí eles começaram a conversar sobre Piaget, Montessori e tal, áreas de conhecimento. Então, para mim, aquela conversa é como se eu estivesse, sei lá, se eu estivesse no ônibus e a pessoa senta do meu lado e vai conversando, como é que tá teu trabalho e tal. E aí as meninas fumando, né? E aí eu fui conversando, né? A gente conversando normal, eu disse, eles vão me chamar para entrevista. E aí eu disse, pois é, quem é que vai me entrevistar? E as duas se olharam e disseram, não, nós acabamos de te entrevistar. Eu digo, foi vocês? Foi. Então tinha 24 ou 26 meninas. Tá, eu digo, não, assim não vai dar certo, né? Imagina. Foi assim a entrevista? Eu digo, Nem não, tava preparada? eu digo, pra mim, eu pensei, eles nem me perguntaram nada. E aí fui pra casa e de repente toca o telefone. E aí disseram, Cláudia. Tua casa em Tubarão e Em Tubarão. Ah, tá. Acabou o teste, fiz tudo, né? Fiz a prova, fiz o vestibular. Antes de sair o resultado do vestibular, o pessoal do município de Florianópolis me ligou e disse, Cláudia, você passou em primeiro lugar na frente das 26 meninas. Eu disse, minha cabeça prendeu. E o pai nunca deixou nenhuma filha sair para estudar fora. Nunca. Porque eu poderia ter sido jockey. Eu poderia correr nos cavalos de raça que tinha lá, mas o pai nunca deixou, porque a gente era bem magrinha. Eles me chamavam, meu apelido era Grilo, porque eu sou menor. Grilo, porque era menorzinha, e eu digo, o Grilo cresceu um pouquinho. E o pai disse, não, você não vai ser jockey. Mas tu tinha sonho de ser jockey, assim, tu olhava os Porque cavalos? sim, e leve, né, e a gente cavalgava, eu era das três a que mais andava, né, porque eu na verdade, o sonho do meu pai era o menino, né, porque já teve duas meninas e nasceu você. Uma menina com jeitos de menino. Muito bagunceira, né, tanto que com 9 anos tinha 10 meninos andando de skate e uma menina. Quem era a menina? Você. Eu. Então eu andava de skate, eu sempre tive amizade tanto com meninas como com meninos, porque esse jeito que a gente tem, porque o meu pai é muito ativo e a minha mãe também é muito ativa até hoje. Então o pessoal diz que a gente é hiperativo, né? Mas nós somos um hiperativo sem desvio, que não precisa de medicação. É a energia, né? A energia, né, de realizar, de fazer, de não parar. E aí eu disse para a mãe, disse para o pai, eu digo, fui chamada Florianópolis, eu vou. Como que tu vai? Você está desempregada aqui em Tubarão, minha filha? Aqui tu tem tudo certinho. Não, eu disse, eu quero ser alguém na vida. Eu disse, eu vou. Mas minha filha, não, já tenho trabalho, vou passar na faculdade e eu vou passar na federal. Que iludida. Bem jovem, bem sonhadora. Acontece, né? E aí o pai assim, não, você não vai? Eu digo, vou. É o processo para passar numa federal. A gente tem uma da perfil com a Karine, se você ainda não viu, ela se preparando para passar em engenharia civil na federal, é puxado. Tem que ter uma base, mas essa experiência, né, a gente, às vezes as coisas vêm um pouco antes. E aí eu disse, não, eu vou. O pai, não, minha filha, tu não vai porque eu não vou te ajudar. Aí eu olhei para ele e disse, então eu vou me manter sozinha.
Não sabia de novo o que tava Não fazendo. sabia. Mas assim, não de ir contra, né? Porque a gente tem que honrar pai e mãe. Não era isso, era o desejo de estudar, o desejo de conhecer novas... De crescer, de crescer, de avançar. entender assim, porque eu não entendia que a vida passa em branco na vida de uma pessoa. Então assim, Deus ele tem propósitos na nossa vida e às vezes a gente precisa passar por caminhos que a gente tem que tomar decisões e que lá na frente a gente vai entender o que essa decisão nos trouxe. Eu amadureci em 2 anos 10. Porque assim, imagina, eu aprendi a lidar com casa, aluguel, compras do mês, e eram situações, né, que aconteceram, situações difíceis, de solidão, situações de economizar muito, senão não ter como passar o final do mês, que isso não é só para uma jovem de 17 para 18 anos, mas hoje em dia se todo mundo tem que... Eu tive essa área administrativa um pouco mais precoce, então eu acho que me preparou para tudo que eu teria que administrar na minha vida, o que viria, né? Hoje eu consigo entender isso. Você acredita que precisaria ter hoje nas escolas esse ensino, uma base de administração, uma base de direito? O que você acha disso? Nossa, eu acho assim, a pessoa tem que aprender poupar, gastar, doar, e ela tem que saber administrar. Ela tem que ter essa cadeira para que as pessoas saibam como é que tem essa formação fiscal, para onde que vai, o que nós temos de direito, o que nós não temos de direito, e depois, se eu tiver oportunidade, nós temos, né, no decorrer da minha carreira, a gente teve projetos sempre que viessem trazer crescimento para o ser humano. Não só, é porque, vamos dizer assim, vamos trabalhar com cores. Não, o que é essa visão, essa percepção visual, trabalhar arte na escola, o que ela traz para o desenvolvimento dessa criança, né, desse jovem. Ela vai trazer uma sociabilidade, uma visão e uma interação para trabalhar com as pessoas naquela e todas as outras etapas que ela vem. Então, os projetos eles têm que ser criados de forma que venha contribuir para o desenvolvimento do ser humano, quer que seja na área profissional, na área pessoal e espiritual, né? Muito bom. E continuando, então daí você foi morar em Florianópolis sozinha? Fui morar sozinha, morei com esses irmãos lá, ela fazia jornalismo e ele estudou um tempo, depois parou, trabalhava na livraria catarinense. E teve outras situações, né, que aconteceram e né, não vou entrar em detalhes aqui, mas eles gostavam de usar um baseadinho, né? E aí foi onde... Cachimbo da paz? Eu disse que por isso que até hoje eu ainda gosto do cheiro da maconha, que eu prefiro dar maconha do que do cigarro. Porque eu convivi com eles, mas assim, o pessoal dizia, o que esse anjo faz aqui? Porque para eles fumar um baseado era uma coisa normal. Eles fumavam de manhã, eles fumavam à tarde, fumavam à noite. E eu dizia, meu Deus, mas por que vocês fazem isso? Então, assim, realmente eu não tinha noção desse mundo e de tudo isso. E lá que eu fiquei conhecendo, eu não usei, não fui usuário. E o pessoal dizia, como que esse anjo fica aqui? E a gente não tinha conhecimento, porque assim, às vezes a gente conhece as famílias, assim, na infância. E depois quando a gente se afasta, a gente vai participar das famílias de outras formas, e a gente entende, nossa, como são diferentes, como... Então eu acho assim, Deus ele tinha um cuidado na minha vida desde o primeiro passo. Eu sempre digo que eu sou a menina dos olhos de Deus, porque eu sempre fui muito cuidada e separada dessas situações. Hoje eu não poderia estar aqui, eu poderia ser uma pessoa completamente diferente. E aí depois de algumas situações eu resolvi morar... Sozinha? Fui morar na praia, no Campeche. Que rica você me lua de mel lá. E aí lá conheci, fui morar, aí tinha uma professora de educação física, aí me cedeu a parte da casa, aí a gente conhecia os pescadores, nossa, era muito legal, né? Eu achava que morar na praia, mas só para chegar até na praia era 45 minutos de ônibus. Olha, gente, então assim, Florianópolis, se o pessoal me perguntasse, Cláudia, você gostaria de morar em Florianópolis? Eu acho uma cidade assim que é tudo muito longe as coisas, um custo de vida altíssimo, mas de oportunidades, mas para morar eu não teria vontade de retornar. Para visitar sim, né, as praias maravilhosas, mas para voltar a morar não. E aí nisso eu já namorava há 3 anos. Já namorava? Eu comecei a namorar acho que com 17 anos, e aí com 20, né, fui morar em Florianópolis, aí
o meu, que hoje é meu ex-marido, ele estava em Tubarão e veio para Joinville com um trabalho. E eu estava em Florianópolis e vim para Joinville. Aí nisso eu engravidei. Aí eu perdi esse bebê de 9 meses, foi um outro momento bem difícil. 9 meses? Na semana que o meu bebê ia nascer, eu tive uma pré-eclâmpsia e eu não sabia o que era pré-eclâmpsia. Então foi... O que é uma pré-eclâmpsia? É quando a sua pressão sobe. Ah. E aí o cordão umbilical, ele tira todo o oxigênio do bebê, né? É bem delicado por causa da pressão que dá. Então eu tinha 20 anos, eu não sabia o que era, né? E mesmo se cuidando, fazendo os cursos que tinha aqui já no Dona Helena, muito legal, eu conhecia todas as pessoas ali, porque eu sempre gostei muito de estudar. E aí foi o primeiro, né, o primeiro trabalho. Teve algo que me impactou bastante, foi em Florianópolis, quando eu fui trabalhar numa creche. As creches que ficavam com as crianças, tipo hoje o Centro de Educação Infantil. E eu fui para uma escola de manhã e ficava à tarde em outra. A da manhã, e assim a gente que aprende, a gente sabe que é tudo da prática que se aprende. Se hoje nós formos fazer uma receita, se você ver ou fazer, não fica muito mais fácil do que você fazer ela sozinho? Com certeza. Então, tudo que você manuseia, tudo que você pode ter o contato, isso vai trazer vai trazer um resultado melhor. E nessa escola existia algo muito estranho, que as pessoas não podiam entrar na cozinha, não podiam entrar na lavanderia, porque lá as creches têm todo o atendimento para lavar a roupa das crianças, mesmo elas vindo de manhã e saindo no final do dia. E eu fazia projetos de receita, de tudo, então no final do ano a avaliação foi muito boa, porque nesse meio caminho assim, e eu não sei por que às vezes, não sei porquê, né, hoje a gente entende, mas todas as situações mais difíceis que tinham que ser reveladas, eu não sei por que sempre cai nas minhas mãos, e eu tenho que decidir se eu vou revelar ou não. E quando a gente revela, isso causa muito mal-estar, porque você expõe situações e pessoas. Então lá havia uma cozinheira, e uma cozinheira assim que, como é que eu vou dizer, uma pessoa forte, de briga mesmo, que se não fosse do jeito dela, ela esperava no ponto de ônibus. Ai, meu Deus! E aí ela dizia assim, ó, a cozinheira dizia assim, eu quero pegar essa branca azeda. E a branca azeda era você, no caso. Loirinha. E eu dizia, mas por que ela é tão brava comigo? Porque ela chegava, por exemplo, ela vinha com a panela de sopa para servir para as crianças. Então eu ensinava que tinha que pedir licença, tinha que abrir, concentrar, todas essas normais de qualquer família. E ela vinha e batia-se na porta com a panela, a porta abria sozinha, com a força da panela, e colocava assim e ia servir. Aí eu dizia, amada, assim, ó, aqui eles têm autonomia, eles vão servir a quantidade que eles querem, e depois, se eles quiserem repetir, não vai desperdiçar comida, e eles vão comer a quantidade da necessidade deles. E aqui na sala eu coordeno, então eu gostaria que você respeitasse esse espaço. Então ela ficava brava comigo, né? E aí Pesado. Tô usando as palavras mais sutis Eu que não sei, eu tô percebendo que tá ali, ó, polidíssima. Mas assim, aí quando passou esses 7 meses, e até a própria diretora, coordenadora, supervisora da escola, ninguém tinha coragem de falar com ela para que ela mudasse esse jeito, mudasse essa forma para que todos se sentissem à vontade para trabalhar essa área pedagógica. E aí um dia eu fiquei até às 7 lá fazendo as coisas para as crianças e tal, e quando eu saí eles não sabiam que eu estava. E qual foi a surpresa? Nossa, era bolsada de frutas, eles estavam levando coisas da escola, né? As coisas, a alimentação que vinha para as crianças. E aí eu saindo junto, eu digo, bonita, agora eu sei, porque ninguém tá na cozinha, agora eu sei. Aí que ninguém pode entrar lá, né? Por que não pode fazer isso? E aí nisso eu fui no outro dia de manhã e reuni as pessoas que estavam, digo, ó, eu sei que vocês têm mais de 10 anos de casa, jamais vou prejudicar vocês, mas a partir de hoje as pessoas vão ter que ter liberdade de ir e vir na cozinha, em todas as áreas que as crianças precisam. Então a escola passou a ser um paraíso. A escola se tornou leve, tranquila, por quê? Porque além deles estarem errados, eles faziam represária. Aí no final do ano eu tive uma avaliação maravilhosa, que foi algo assim que
Uma coisa assim, para quem está começando, né, novinha, então eu fiquei muito feliz. E quando eu cheguei em casa para mostrar para a pessoa, eu digo, olha, o que eu recebi hoje? E aí a pessoa disse, ai, estou tão cansada hoje, eu posso ler outro dia? Porque assim, eu sou uma jovem, estou morando em um outro local, não tenho a família junto, então as pessoas que estão perto da gente são as pessoas que têm que nos abraçar, é aquela pessoa que nos cuida. Né? Então esse cuidar, né, sempre, e essa pessoa disse que não ia ler, né? Para quem eu ia mostrar se não fosse para as pessoas que morassem comigo? E tipo assim, ela tinha quase 30 e eu tinha 18, né? Então, um bebê, né? E aí depois ela voltou para a sala e pegou um livro e foi ler. Então, assim, eu estou te falando porque isso Deus me trouxe hoje a memória, né? E foi algo assim que me deixou muito triste. E eu pensei no meu coração, jamais iria fazer isso com alguém. Então, acho que Deus foi preparando e preparando para que quando a gente tivesse mais vidas, para a gente poder ajudar. Depois voltei nisso, volta para Joinville, casa, tudo certinho, perdi meu primeiro bebê, que era uma menina, e que foi por causa da pré-eclâmpsia, foi uma fase bem difícil. Aí depois eu fui, me cuidei mais 2 anos, e aí veio o Guilherme, meu lindo, maravilhoso, lindo. Manda um beijo pro Guilherme. Beijo, Guilherme. Não sei se vocês lembram, teve um vídeo que a gente gravou com a Alessandra, que era enfermeira. Tá aqui se você procurar. Enfim, ela é a sogra da Alessandra, né? O Guilherme, então, o marido da Alessandra. Então, essa família é muito abençoada, meu Deus. Bate crachá aqui no Madá Podcast, porque são famílias muito inspiradoras. Tanto da Ali quanto a do Gui, no caso, né? O Guilherme, ele foi assim, muito esperado, né? E a minha alegria foi porque a nossa família é muito de meninas e nós não tínhamos meninos na família. E eu lembro que eu fui fazer o meu ultrassom em Jaraguá do Sul e aí chega lá, vai ser uma menina, né? E aí eles colocaram, é um menino. Eu olhava pro médico e disse, é um menino? Você tem certeza que é um menino? É um menino? Mas assim, a alegria explodiu no meu coração. E aí eu saí, né, pra pegar o ônibus, tudo, na época a gente não tinha carro, tudo de ônibus, e aí eu dizia para as pessoas, aí eu cheguei no ponto do ônibus e dizia, é um menino? Aí eu entrava, cheguei na rodoviária, sabe que eu estou esperando o menino? Mas foi uma alegria total, a família ficou muito feliz, porque foi o primeiro neto homem do meu pai. Então, porque nós ele sempre quis ter o filho. Então ele foi recebido quando eu vim da maternidade. Que mimado esse Guilherme. Nossa, meu Deus do céu. Agora tá explicado, porque às vezes... Tá explicadíssimo. E aí, quando nós chegamos em casa, tinha faixa, tudo, até porque... Faixa? Fizeram faixa? Tudo, porque assim, porque eu havia perdido, e aí porque veio o príncipe também. Ai, meu Deus. Então, assim, foi bem importante. Aí se passaram 4 anos, aí eu comecei a fazer a faculdade. E grávida. Faculdade de Letras, daí foi? Não, aqui em Joinville, aí eu comecei a fazer de orientação educacional. Entendi. Né, essa área que eu gosto, de estar lidando com as pessoas. E aí nisso eu comecei a faculdade, né, eu estava grávida, na minha formatura, ele já estava correndo lá no dia da formatura, né. Eu lembro que eu fazia os trabalhos, botava ele no bercinho e, nossa, e trabalhando, atuando, né, também. Pra quem não viu aqui, o vídeo não pegou, mas ela até deu uma balançada no pé, né, de relembrando ali com o pé balançando o bebê, fazendo trabalho aqui, ó, outros tempos, Hoje em dia as pessoas são mais difícil assim, né, conciliar tudo, né, faculdade, trabalho. As pessoas continuam fazendo isso, mas mas tá mais difícil, parece, não sei. Não, eu acho que hoje está mais fácil do que naquela época para nós, porque hoje tem online, né, os adultos, né, que hoje tem dado uma outra oportunidade, mas a presencial eu considero muito melhor, porque a pessoa aprende muito mais. Eu também acho. Eu acho que foi uma forma que hoje... De não parar, né? De não parar a sociedade, né, por causa do Covid, que hoje todo mundo facilitou muitas coisas, né? Vacina tomada já? A primeira dose, a segunda esse mês. Ai, que beleza. E a primeira eu tomei em Tubarão. Fui visitar meu pai e lá deu certo, tomei, agora vou tomar a segunda aqui. Aí veio o Guilherme, né, faculdade, tudo junto, e aí nisso eu converso com meu ex-marido e digo, escute, se é pra gente ter outro neném, a gente tem que ter agora. Aí, porque aí o Guilherme ia fazer, estava com 3 aninhos, e a gente queria os 2 juntos. Então, acho que a gente, né, tudo animado assim, né, vou tudo filho. Aí tivemos
engravidei, aí foi a Aninha, né? Ana Clara, outra benção, uma lindeza, assim, uma filha de ouro. E teve um casal daí, teve um teve príncipe e uma princesa. Veio a minha princesa, né? Hoje é uma mulher maravilhosa, tenho muito orgulho dos meus filhos. E aí foi, né? Depois a minha amiga chegou e disse, Cláudia, vamos fazer pós-graduação? Eu disse, mas eu estou grávida. E ela assim, pensa comigo, não é melhor você estudar com o neném na barriga do que fora? Pelo menos está bem protegidinho, está junto com você. Olha. Eu disse, eu nunca esqueci que essa minha amiga disse. E aí eu disse, tá certo. Aí fizemos parte já da primeira turma na CE, aí eu fiz psicopedagogia e continuamos. Aí nisso começamos o trabalho, eu passei no concurso público do município e passei também no concurso estadual como orientadora e também estava sendo aguardada no colégio particular. Então eu tinha 3 trabalhos. Quem que é? Todo mundo odeia o Cris, como é que é o Julius? Tenho 2 empregos, essa mulher tem 3 empregos. Então eu tive que optar, ou orientadora educacional, trabalhando com jovens, né, os adolescentes, ou eu ficava no município como professora e na sequência já fui convidada a ser diretora, ou no particular como coordenadora pedagógica, que o sonho da proprietária desse colégio era montar a educação infantil e eu montei para ela. Então, nisso teve, sim, né, eu quero dizer assim que às vezes as pessoas nos aguardam porque nós temos talento. Você tem a menina que está aqui também. Nossa diretora. A nossa diretora também. Eu acho que Deus, ele capacita cada um. O que a gente enfrenta, assim, não entrando em muitos detalhes que eu passei, é que as pessoas nos usam muito. Às vezes eles pegam esse talento que a gente tem e por a gente acreditar que a melhor forma que tem é oferecer o talento que se tem, e não só de forma financeira, mas, escuta, você me ensina a fazer isso? Ensino, pode vir lá em casa, eu te ajudo, eu faço para você. Então eu creio que as pessoas te usam muito. Em Florianópolis, quando eu estive lá no colégio particular, eu organizei toda a parte pedagógica, e a proprietária chegou e disse, agora eu não preciso mais de você. Eu queria, você já me ajudou. Legal. Então eu disse, nossa, então a gente passa por situações que parece assim que eles não conseguem entender o trabalho, às vezes, de forma que venha beneficiar o bem comum, né? Sim. Então aí depois a gente se formou, aí eu tive o convite para ser diretora, nunca imaginei que iria ser diretora de escola. De escola infantil, daí eu tinha até ensino médio. Não, essa foi infantil. E lá no estadual eu pedi para mim exoneração de orientadora educacional, aí eu eliminei, né, encerrei meu contrato, minha efetivação na rede estadual. O particular eu montei a educação infantil, depois eu saí, e aí eu optei em ficar como gestora, né? Só que nós tínhamos um trabalho bem diferenciado na educação infantil, porque a criança que passa pela educação infantil, 80% deles vão chegar à faculdade. A criança que não passa, às vezes tem mais dificuldade em chegar ao curso superior. Então, todos os trabalhos que a gente faz na base, eles refletem até hoje. Eu encontro pessoas que se voltaram para a educação devido às lembranças que tem, enquanto passou os 3, 4 anos conosco lá. Eu tenho experiências assim maravilhosas assim, de testemunho. Eu estar lá trabalhando e chega um moço lá de 1,80 m e diz, oi tia, na época da tia, eu digo, oi, aí eu olho para os olhos, vim te convidar para a minha formatura da faculdade. Eu digo, nossa, então assim, ó, de lembrar situações e de momentos que eles não vão esquecer, porque esses anos às vezes foram as únicas possibilidades deles demonstrarem algo numa dança, num balé, numa capoeira, que seja, numa declamação, num concurso. Então num xadrez, todos os leques que a gente podia, escola de futebol, então tudo que a gente pôde oportunizar no período que essas crianças estavam lá, porque assim, como é que uma criança vai saber o que é bom? Como é que você me diz? Ou saber o talento dela, tá, mas, por exemplo, como é que eu vou saber que você vai escrever? Que você vai ser uma escritora? Eu vou ter que te dar possibilidades de você fazer livros de história, de você poder entrar dentro de uma edição de jornal, de você fazer visitas
em livrarias. Então, assim, ó, quando a gente se prepara em projetos, é para que aquilo venha a ser sementes para germinar no futuro, não interessa a idade. Porque uma vez, por exemplo, eu vou trabalhar com papéis, tá? Digamos esse microfone maravilhoso que está aqui. Muito obrigada. Esse microfone, a gente já está vendo que ele é de qualidade, ele tem um designer bonito, ele está bem firme. E por quê? Porque ele é um equipamento de qualidade, para que você tenha qualidade no que você vai fazer. Então é isso que a educação tem que vir. Trazer qualidade, não interessa no que ela se propõe, ela vai ter que mostrar o que é melhor. E se futuramente vocês conhecerem um equipamento melhor, vocês vão poder ter esse equipamento. Mas você tem que conhecer para saber o que é melhor, para fazer o comparativo, senão você não sabe. Senão a gente não sabe. A educação vem para isso, o conhecimento é libertador, porque você vai ter qualidade por causa do conhecimento, né? Então depois dessa formação, e quando eu fui fazer o concurso do município, até acho engraçado, né? E eu não sou uma pessoa inteligente, mas eu acho que às vezes Deus nos agracia de algumas coisas. Eu fui fazer o concurso e as perguntas para mim eram assim, ó, você come arroz, você cozinha feijão com arroz com sal ou com açúcar? Na nossa cultura. Tipo, as perguntas para mim era como, não, era na área da educação, mas as perguntas para mim é como se fosse nesse nível. Eu disse, claro que sabe. Tinha coisa que eu dizia, não. Aí a gente deve estar brincando. Mas não era pra essa pergunta mesmo, só para as pessoas entenderem. Era pra você. Assim, é como se perguntasse para nós hoje, Cláudia, você cozinha na nossa cultura, o feijão você cozinha com açúcar ou com sal? É claro que é com sal, porque é muito claro isso para mim. Então as perguntas do concurso público do município, quando eu fiz, bem distante, há 35 anos atrás, era assim, aí eu tirei em primeiro lugar. Olha, meu Deus, aceita. E aí, fui para a escola. Como que tu disse que não é inteligente, que absurdo? Não, mas é porque na época eu disse, meu Deus, é impossível essas perguntas, mas é porque eu estava muito recente dos estudos, tudo era bem tranquilo. E aí eu fui para a escola. Quantos anos você tá, Cláudia? A gente nem começou. 5.4. 5.4, meu? Top. Animada que nem uma de 16. Olha. Ai, eu brinco. Sim, olhe lá, porque os 16 de hoje não estão muito animados. Eles têm um sono que infindável, nunca acaba aquele sono. Eles não têm, né? É diferente. É outra geração. É outra geração. E aí começamos na escola, eu acho que eu atuei 3 anos como professora e aí já fui convidada a ser diretora. Uhum. Aí depois fui como... Eu me lembro que na época nós tínhamos uma Kombi e vinha as supervisoras da educação infantil. Numa Kombi? Quando elas chegavam, era assim, porque eles vinham fazer teste e vinham ver o planejamento, como é que estava dentro da criança, como é que não estava, porque foi uma etapa do município e que onde deu uma excelente formação, porque hoje se for falar de currículo, eu consigo identificar todas as disciplinas e eu treinava muito as minhas professoras e capacitava elas para ter esse entendimento da matemática, língua portuguesa, de artes, história, geografia, e depois a educação ela veio se modificando e essa geração de hoje, ela não consegue, ela consegue globalizar, fazer um plano de aula bem integrado, mas ela não consegue identificar as disciplinas como na nossa geração, como nós aprendemos, né? Então essa parte de currículo é mais difícil, né, para a equipe. E então aí trabalhamos, aí comecei a atuar como diretora e a gente teve muitas vitórias, muitas lutas. E qual foi teu maior aprendizado, assim, como diretora? Porque você era a parte maior da escola, já não era só mais uma pessoa que dava ideias, não era só mais uma professora, era quem coordenava todas as pessoas, né? Também esperavam algo de você. Nós tivemos durante 8 anos intermediário, eu tinha quase 500 crianças na escola, eu tinha 3 turnos, porque a procura era muito grande, até que o ICI se integrasse, junto com os ICIs municipais, né? Eram jardins e ICIs. Os ICIs eram integrais e os jardins eram parciais. Aí depois se integrou, mas até lá, então, eu fui o único ICI que teve 3 turnos durante 8 anos. A gente mal entrava, começava o almoço, do almoço. Então, assim, a equipe tinha mais de 40 pessoas e os pais. Então, assim, o meu maior aprendizado é a gente se colocar no lugar do outro. Então, e você trazer qual era a visão da minha escola. Que esse espaço ele fosse o espaço de maior aprendizagem na área de crescimento pessoal e profissional.
e a parte espiritual eu sempre coloquei. Então, assim, o nosso diferencial na gestão que eu tive no CI Sementinha, ele era Sementinha, que legal. Centro de Educação Infantil Sementinha. Foi na época que o Luiz Henrique, que o nosso falecido, né, Luiz Henrique, que inaugurou. Interessante. A gente admirava muito ele. Então, tudo que você faz em benefício do seu próximo, porque assim, as pessoas aprendem dentro das linguagens, né? Ela tem a visual, a auditiva e a do tato. Então, quando você quer levar uma mensagem para as pessoas, você tem que levar. As pessoas viam o que nós estávamos trabalhando, elas sentiam, e aí, se possível, a gente tocava. Então, por exemplo, todos os projetos criados dentro do Sementinha, eles foram criados com essa visão, de ser a melhor oportunidade de crescimento pessoal, intelectual e espiritual. Por exemplo, vamos falar, e as pessoas dizem que teve uma época que não podia mais trabalhar datas, porque isso não se usava mais, porque era repetitivo, porque as coisas eram as efemérides. Então, assim, eu nunca trabalhei datas porque tinha que trabalhar datas. Aí Páscoa, você disse, por exemplo? por exemplo, a Páscoa. Então, assim, por exemplo, aí se transformou no Dia Nacional da Família. Então, lá, como que você vai trabalhar todas as etapas em um único dia? Você não consegue. Então, por exemplo, a Páscoa. Nunca trabalhamos coelho, nós sempre trabalhamos a ressurreição. E o nosso foco era o perdão. Então, nós já fizemos lava-pés com as crianças faziam com os pais. E o nosso forte era a partilha. Então, as crianças, elas levavam um pãozinho, porque tudo isso nós fazíamos na escola, e quando os pais participavam em peso, né, porque eu tinha que fazer 3 dias ou 3 noites, porque eram tantas pessoas participando, porque vinha a avó, vinha o vô, vinha a mãe, o pai, o gato, o cachorro, o papagaio. Trazia a família. Não, porque era tão prazeroso e era tão importante, tão significativo pela mudança de comportamento e entendimento que as pessoas tinham. Então, por exemplo, imagina, a gente fazia a Santa Ceia com os pais e eu quase não mexo os braços, né? Tô aqui tocando o microfone. E os pais iam, e aí lá, cada um na sua sala, depois a gente sempre fazia uma reflexão antes no ginásio, nós éramos a única escola que tinha ginásio, e aí depois eles, era tão, uma coisa assim que se só quem pôde, e se um dia escutar o que eu estou falando, vai relembrar, de a criança chegar e dizer, ô pai, ô mãe, eu quero te pedir perdão quando eu não te obedeci, eles entender que o perdão liberta, que o perdão você não fica preso e com a desculpa você fica com a culpa. Então todo esse trabalho nós fazíamos de base. Por exemplo, o Natal nós não trabalhávamos o Pai Noel. Não, são os anjos do Senhor. Então nós tínhamos anjos, eu fiz asas maravilhosas, assim, né? Tinha o verde, azul, branco, laranja, então eu trazia o ruivo, o negro, o japonesinho, o bem branquinho, né? Então eram pessoas que sentavam como anjos e eles vinham e entregavam as lembranças das crianças e nós perguntávamos, como que é o céu? Como é que vocês veem anjo? Então nós fazíamos de uma forma que eles pudessem entender que Jesus é que mandava as pessoas e anjos ali representavam os pais e tal, e a gente explicava o nascimento, mas assim, sempre de uma forma bem diferente. Então, as pessoas aprendiam sobre perdão, elas aprendiam sobre o papel do homem na família como provedor. Dia dos Pais era a coisa mais linda do mundo, 3 noites de ginásio cheio. Turma de 3 anos, uma noite. Turma de 4. Até porque tu sempre vê, minha percepção, né? Eu ainda não tenho filhos, mas Dia das Mães, é um show e coisa e tal. E o Dia dos Pais é mais... por exemplo... Como se pai não se emocionasse, não sei. Não, por exemplo, as mães, trabalhamos um dos anos a linguagem, porque nós temos todo um projeto, né? Então... O trabalho com as mães estava dentro da visão do projeto, né? Linguagens. Então, aquele ano a gente trabalhou sobre linguagem com as crianças. Todas as linguagens que eles poderiam ter. E aí nós trabalhamos com as mães, as linguagens das mães. Fizemos entrevistas. Isso era um trabalho bem pensado e nos dava... Porque assim, você fazer um trabalho de qualidade dá trabalho. Com certeza. Porque aí dá muito trabalho, é muito detalhes. Então hoje nós tínhamos, depois nós tabulávamos todas as entrevistas com as mães e nós sabíamos aquela que para ela, o que é qualidade para você? Qualidade é eu tomar um banho
e ninguém me chamar, porque a única hora que eu paro é a hora que eu estou no chuveiro. A minha mãe se identifica. Qualidade, o que é para você? É eu tomar um banho, colocar o meu pijama no sábado e ler um livro sozinha no meu quarto. Qualidade, o que é para você? É eu sair com a família, fazer uma viagem. Qualidade é eu sair sem ninguém. Eu quero fazer uma viagem sozinha, sem marido. Então aí você vê, nós conseguimos fazer um levantamento do que cada família estava precisando. Puxa, essa mãe ela está muito cansada. Nossa, essa família. Sim. Aí o que nós fazíamos? Nós chamávamos a família, nós chamávamos o esposo. Por quê? Porque o nosso trabalho ia além das portas da escola. Porque se a mãe e o pai estão organizados, estão entendendo a linguagem um do outro, uma família feliz, filho feliz e equilibrado. Porque a criança só se revela na escola aquilo que ela recebe em casa. Então os nossos trabalhos eram, nossa, por exemplo, os meninos, né, quando começava que o banheiro dos meninos xixi no chão, das meninas não. Como que nós vamos fazer um trabalho sobre isso? Então a gente fazia um estudo com as famílias, a gente fez muita coisa legal. E aí tinha gráficos, e aí os meninos preenchiam, no final a gente reunia todas as crianças. Vamos ver, foi o banheiro das meninas que estavam. Aí os meninos começavam, mas a gente não consegue atirar ali na posição certa. Olha, mas era muito divertido, era muito legal, porque a gente sempre fazia com alegria, com esse senso de humor que a gente tem. Sim. E vendo que as situações são muito normais, né? E eles precisam aprender, alguém precisa falar e não tem vergonha, né? Dizer que não consegue, nós nos reunimos, algumas professoras, e elas se reuniram e me chamaram. Então elas gostariam de fazer, nós queremos escrever um livro, fazer uns artigos, vai ter 9 itens. 5 vão ser escritos por mim, né? Mas parece que houve alguns impasses, assim, de pessoas que às vezes, né, acham que essas experiências não deveriam sair. É como eu digo para você, às vezes tem projetos tão bons e todos que são bons a gente tem que mostrar. E são artigos que podem servir de exemplos que deram certo dentro da nossa escola, né? Então, por exemplo, essa parte de Páscoa, a nossa... É que tem uma resistência hoje no mundo quanto a essa questão do cristianismo dentro das escolas, né? Na verdade, eu já nem vejo como cristianismo, eu vejo assim como princípio. O que é bom para mim, por que se eu respeito uma pessoa, eu vou ser respeitada? Se eu a trato com amor, eu vou ser tratada com amor. Se eu sento e converso, eu também vou ser ouvida. Então, isso é princípio da palavra de Deus. Isso não quer dizer que é igreja. Então, assim, a gente sempre fez muito trabalho. A gente sempre trabalhou com pastores, a gente trabalhou, se precisasse, com padres também, não teria problema. Porque o o nosso foco é crescimento pessoal, profissional. E base de família, base de princípio de vida com Deus. Porque se a família está organizada, a sociedade vai estar como? Organizada, obviamente. Então a gente pode trabalhar pedagogia, e isso é pedagogia. É o ato da gente levar o conhecimento de forma prazerosa e com resultado. Porque o conhecimento parece um chavão, o conhecimento é vida. Não, o conhecimento ele é libertador. Quando a gente fala que as pessoas são ignorantes, não é ignorantes, é falta de conhecimento. Porque se você sabe que essa posição que você está hoje me entrevistando te traz qualidade para sua coluna, te traz conforto, te traz conforto para você, até pela tua tonalidade de voz e de tudo que você está fazendo aqui, é claro que você vai ficar. Se você fizer um estudo e você aprender que tem uma outra forma, você também vai se adaptar. Por quê? Porque é liberta. Sabe que faz bem, liberta de um problema futuro. E assim, mesmo que você não tenha o conhecimento, você arca com as consequências. Independente área. Então, assim, você tem que... Então, a gente tem que estudar, a gente tem que ouvir, a gente tem que participar de grupos, né? A gente tem que... Nossa, tem tantas pessoas que podem nos ajudar em tantas coisas, né? Até esse Madá vai ajudar muitas pessoas. E para nós caminharmos já para o final, como foi a aposentadoria? Foi emocionante, as homenagens? Como foi se aposentar? Na verdade, eu não queria me aposentar. A gente já vai entrar no assunto de que você realmente não se aposentou, né? Na verdade. Porque eu conhecia cada parafuso, cada livro, cada reforma, todo dentro da escola.
E para mim a escola era uma extensão da minha casa, era vida, né? Tanto que na sequência, depois com 41 anos, eu tive mais uma filha, que é a Yasmin, que é a minha segunda princesa, e ela está com 13 anos hoje, e foi uma gravidez assim, bem de alto risco, né? E na verdade não éramos para nós estarmos aqui, mas quando há um propósito, né, de Deus, e Ele nos trouxe a vida. Então foi uma outra etapa. Então lá a Yasmin, ela se criou na escola comigo, lá tinha um colchão, porque se eu ficasse fora do horário, não, tinha tudo, né? Então, para ela tem lembranças maravilhosas, né? De toda a equipe, porque não ficava só eu, a nossa equipe era muito unida. Você vai ficar, Cláudia? Eu digo, vou, então nós também vamos. Então era algo muito gostoso. Nós não ficávamos porque tinha que ficar, é porque nós tínhamos muitos trabalhos e a gente queria realizá-los. Nós era uma escola que depois as outras pessoas deixaram de ter, nós tínhamos um portfólio de cada criança, tudo impresso em folha colorida. Então a criança entrava, ficava 4 anos, ela tinha um portfólio. E até hoje eles devem ter e eles devem manusear, então são experiências e lembranças maravilhosas. E tem até uma miniatura tua da aposentadoria, é verdade? É verdade. Isso? Tem que tirar uma foto pra gente postar no Instagram. Vou postar. Inclusive, como é que é teu arroba para as pessoas que tiverem dúvidas, quiserem te mandar, quiserem Cláudia te procurar? Soares, arroba Cláudia Arroba Cláudia Soares, muito bom. Porque a gente precisa postar uma foto da tua miniatura de biscuit, né? Grande, assim, ficou muito legal. E assim, eu fui também homenageada, honrada 2 vezes na Câmara de Vereadores por fui no Rotary também pelo trabalho desenvolvido pela comunidade. Então, quando eles queriam fazer algum trabalho, eles faziam uma enquete no bairro e disseram, não, tem que ser a Claudinha. É a Claudinha de Sementinha. Era assim, hoje ainda vou em alguns lugares, quem que teve aí? A Claudinha de Sementinha. Gente, não é uma de Sementinha, eu já saí, né? Então, ficaram projetos maravilhosos, ficou a Casa da Árvore, ficou refeitório, ficou um campo de futebol de grama sintética, um parque maravilhoso, caixa de areia, tinha um bug. Então, assim, nós teve um ano que foi o melhor projeto de Santa Catarina, na área de trânsito, casado com a literatura. Então, assim, projetos, se fosse falar, era muita coisa, né? Meu Deus, é coisa nada. Então, terminando a aposentadoria, e aí na época o secretário perguntou de educação se eu queria continuar. E o que aconteceu? Eu perguntei a Deus. Porque o meu coração, o coração é enganoso às vezes ao homem. Então, o meu coração queria ficar lá. Mas ele disse, não, está na hora de você parar. E aí eu disse, mas eu fiquei de luto. Então nós íamos naqueles encontros de aposentadas, aí o pessoal diz, porque eu estou feliz, não sei o quê. E você, Cláudia? Eu estou aqui porque eu vou me aposentar, mas eu não gostaria de me aposentar. Nossa Senhora! Eu falava assim, e eu disse, eu não entendo vocês, parece que vocês estavam num fardo e não vejo a hora de se libertar. E eu digo, meu Deus, é tão gostoso acordar na segunda e dizer, vou para o meu trabalho. Ou ficasse lá mesmo, às vezes no sábado, fazendo as coisas com as comunidades. Eu digo, era tão gostoso, é tão bom o ambiente de trabalho, né? Então, o trabalhar é muito gostoso. Eu gosto de trabalhar. Então, é bom esse movimento das pessoas. E depois de se aposentar, resolveu atacar de síndica? Não, na verdade foi assim. Aí eu eu estava bem quietinha na minha casa, estava até bem tristinha, porque eu disse, nossa, né, a gente trabalhou e eu digo, esse negócio de academia eu acho legal, né? Mas não é da minha praia, eu até faço, gosto de dança, gosto de dançar, né? Já fiz curso de dança, tudo. Eu acho que o movimento do corpo é importante. Mas eu digo... Queria ser professora de educação física, é bom que eu acho importante, né? O movimento é importante. E então meu amigo chegou e disse, Cláudia, eu vou entrar como síndico e eu queria que você fosse... Suplente, assim? Não, você fosse conselheira fiscal. Eu disse, tu tem noção do que tu vai enfrentar? Tu sabe o que é lidar com pessoas? Porque assim, você tem que ter toda uma reserva, né? Não, eu sei. E aí todos os dias, ele é um TI, um abraço pro Pablo, e ele quis trabalhar o dia todo e quis cuidar do condomínio. Todas as noites ele passava lá em casa, é isso. Eu digo, não, tu vai. E a gente foi conversando e eu fui orientando ele na parte de gestão, que é a minha área, né? E aí ele ficou doente e ele teve que decidir se ficava no condomínio ou ficava no trabalho, porque ele é muito bom nessa área e o chefe dele disse, você vai ter que decidir. Ixi. E aí nisso foram na minha casa, a equipe disse, Claudinha, fica ali, Claudinha, só um pouquinho. Eu digo, então vai ser do meu jeito.
E aí eu entrei como síndica, já estou 3 anos, agora nós vamos ter uma eleição segunda-feira. Eu gostaria que o pessoal tivesse se cadastrado, tivesse cadastrado, participar de outras pessoas, porque o condomínio ele foi melhorado assim 150% do que ele era. E a gente legalizou ele em muitas coisas, porque aí a gente tem uma equipe muito boa, né? Temos jurídico, engenheiros, pedreiro, pintores. Todas as pessoas que estão lá e as empresas que prestam serviço são boas, porque se não são, a gente convida a se retirar. É uma coisa óbvia, assim, principalmente se não tiver caráter. Se mentir, se não tiver caráter e se usar de mentiras, não fica. Eu não consigo. São duas coisas que não cabem no mesmo espaço. E a gente gosta muito do respeito mútuo, então a gente vai ver se continua ou não. E tem candidato contra você? Não tem. Então pronto. Mas assim, eu pedi para Deus, Deus, é isso que você quer? Porque a gente conversa com muitas pessoas, né? Sim. Eu digo, então a gente vai ter uma resposta na segunda-feira. E a eleição também da Associação dos Diabéticos, né? Também foi feita. Isso aí, presidente da Associação Associação de Diabéticos de Joinville. Então, como é que é? Adijo? Adijo. E assim, teve outras honras também, a gente participou de muitos conselhos, aí nós fomos, na época em que nós achávamos que o Lula era um excelente representante, né, que a gente idealizou, né, dele ser um presidente. Na época a gente teve o prêmio Gestor Eficiente na Mirenda, e a gente trouxe esse prêmio para Joinville também, algumas visitas do MEC também. Então Deus ele sempre nos abençoa em resposta à dedicação do nosso trabalho. Então é muito bom a gente fazer isso com amor, porque ele retorna, não que a gente queira, é quando a gente vê, mas por que eu, né? Porque aí quando eu estava lá em Brasília, eu olhava assim, né, a gente falando, e eu olhava assim representantes de todos os municípios a nível nacional, eu digo, Deus, só tenho a te agradecer, às vezes eu não entendo, né, o porquê disso tudo, mas a honra de estar no meio, né? É porque assim a gente tem que ser grato. A gente tem que ter fé e gratidão, né? Porque pessoas boas estão aí para levar as coisas boas. Arrasou! E agora vamos pro nosso momento jogo. Tem jogo? Tem jogo, tá bate e volta. Ai, meu Deus. Eu vou falar uma palavra e você vai me dizer logo que vem na tua cabeça uma palavra ou uma frase que te resuma isso. Beleza? Vamos lá. Vamos testar uma coisa só, assim. Que eu gosto de fazer esse teste quando é bate e volta. Bolsonaro. Justiça. Top. Vamos lá. Sol. Energia. Viagem. Tempo de qualidade. Sofá. Aconchego. Amor. Que é mais importante. Saúde. Tudo. Maternidade. Experiência que todos devem ter. Beleza. A interior. Lar. Porto Seguro. E a última, síndica. Síndica eu posso colocar como amadurecimento e desprendimento. Muito bom! Essa foi Claudinha, aqui no Mandar Perfil. Quer mandar um beijo, dar uma última dica para as mulheres jovens como nós que ainda estão iniciando a sua caminhada de tudo na vida? Comparado contigo. Vocês são umas flores. O que eu vejo? Mulheres não desistam nunca. Primeiramente, se amem, se valorizem. A gente sempre merece o melhor. Eu sempre brinco que eu sou a menina dos olhos de Deus, mas aqui nós temos mais 2 meninas. Eu sempre digo, eu sou a flor mais linda do jardim de Deus, as outras eu também sou. Então, nisso a gente brinca, mas Deus, uma vez a gente sendo filha, Ele sempre vai nos amar incondicionalmente. E mesmo que você não tenha esse conhecimento, Ele vai lhe proporcionar situações que vocês venham a realizar todas as promessas que Ele tem. Então hoje eu estou presidente da Associação dos Diabéticos, eu jamais pensei que estaria. Estou síndica, não sei se vou continuar, isso também eu descanso no Senhor para isso, mas na hora que a oportunidade vir, e a gente consegue tudo, mas sempre com caráter, com verdade, com alegria e com respeito ao próximo. Arrasou, muito obrigada, Claudinha, por aceitar. E teremos mais, temos Badatema
Não desanime! Talvez o Madá Tema venha antes desse Madá Perfil, não sei. Mas espero que você tenha gostado. O arroba da Claudinha vai estar aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida sobre a vida dela, sobre pedagogia, enfim, psicopedagogia, pode entrar em contato com ela ou conosco e deixar seus comentários aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!